Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lipe Ponte. Se você já me conhece aqui do canal, já é inscrito ou já assistiu alguns vídeos meus. Se você caiu de paraquedas, se inscreva, porque nesse canal tem muitos vlogs de viagem que eu já postei, então confira. Tem alguns países da Europa, tem Estados Unidos também lá na Disney, é muito legal. Eu adoro viajar e eu gosto também de falar um pouquinho sobre comportamento, enfim, sobre educação, sobre essa moto que tá passando, gente, acabando com o meu vídeo. Bem, ainda sobre intercâmbio, que sim, é possível fazer um intercâmbio barato. Deixa eu ver se está focado. Eu fui procurar se tinha alguma tag falando sobre au pair, e eu achei 2 vídeos, então eu peguei as 2 perguntinhas dos vídeos. Se eu não me engano, acho que são 15 perguntas, 12 perguntas. Meu celular está tocando. Bem, eu tava procurando coisas, tags sobre au pair, eu só achei 2 vídeos. Então eu também decidi gravar essa tag, que eu nem sei qual é o nome, provavelmente já tá aqui embaixo do vídeo. Então eu vou traduzindo aqui as perguntas e vou contar um pouquinho da minha experiência como au pair. Se você tem até 27 anos, você pode fazer um intercâmbio sim, muito barato inclusive, morando com família americana, estudando inglês com bolsa de estudos, tendo a possibilidade de ficar 2 anos. Essa possibilidade sim, eu já fiz um vídeo, vou deixar o link aqui embaixo ou aqui. Você pode clicar e ir direto pro vídeo. Não agora, óbvio, você vai deixar carregando numa outra aba e vai assistir esse primeiro, é claro. Vamos lá então para as perguntas. Por que você decidiu se tornar um au pair? Na época eu pesquisava, eu fiz em 2008, 2009, na época eu pesquisava um intercâmbio que fosse barato, afinal de contas os intercâmbios são bem caros, são na base, quando é só de estudo, enfim. Tem uma série de intercâmbios, mas a base mesmo, 12 mil, 15 mil, até 20 mil, tem até intercâmbios mais caros que isso. E o au pair foi o intercâmbio mais barato que eu achei. Na época, acho que ao todo eu devo ter gastado no máximo uns 3 mil reais. E fiquei 1 ano e 7 meses nos Estados Unidos. E por que América? Bem, porque au pair também não é uma palavra americana, mas existe também em alguns países da Europa esse programa de au pair, mas como meu objetivo era aprender inglês, então eu fiz au pair nos Estados Unidos. Quanto tempo você levou até você conseguir uma família? Porque au pair você sim mora com famílias americanas. Eu entreguei o meu dossiê, que são os meus documentos, no final de novembro, começo de dezembro, bem esse comecinho de férias. E em janeiro a família me ligou, então eu fiquei 1 mês online, a família me ligou em janeiro, mais ou menos dia 15 de fevereiro eu fiz o meu processo de visto, e bem no comecinho de maio, na primeira semana de março, eu embarquei, fui para os Estados Unidos. A próxima pergunta é, a primeira impressão sobre a sua família. Gente, eu passei muito mal, porque a primeira semana a gente fica no alojamento em Nova York, fazendo um treinamento, e depois todo o au pair vai, né, para os cantos todos dos Estados Unidos. Então eu fui de ônibus de Nova York para Washington, D.C., onde eu fiquei quase 2 anos. E quando eu cheguei lá, eu tava passando muito mal. Eu lembro que o meu host, que é o pai da família, foi me buscar com o Luca, que era um menino, porque eu cuidei de 2 crianças. Ele foi me buscar de carro e eu não sabia exatamente onde a gente tava, e tava um frio, porque era março. Tava um frio, uma confusão na minha cabeça, não sabia se eu pegava a mala, não sabia se eu entrava no carro, não sabia se eu vomitava, foi aquele transtorno. Quando eu cheguei em casa e eu conheci a minha host, que é a mãe, né, a esposa do pai, óbvio. Então tem o host father, a host mother, e os pais da minha host estavam lá, que eles são da Espanha, eles estavam lá, e as 2 crianças. E era aquele falatório, uma coisa meio espanhol, meio inglês, eu não sabia o que eu fazia, eu queria dormir, ao mesmo tempo queria falar com a minha família aqui no Brasil, e tava muito frio. É uma impressão, assim, no geral, uma impressão bem ruim, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo, quando a gente tá sonhando em morar fora, em aprender e tudo muito novo, então tem uma coisinha aqui dentro que te faz ficar, sabe? É uma coisa meio que inexplicável, mas se você for au pair, você vai entender o que eu tô falando. Quantos
filhos você vai cuidar? De quantas crianças eu cuidei? Eu tive, como eu falei, tive 2 famílias. Na primeira eu tive uma menina de 8 meses e um menino de 4 anos. E na segunda família eu tive um menino de 5 anos. Com a primeira família eu fiquei 1 ano, então eu vi todo o processo desse bebê de 8 meses acontecer. Quando eu fui embora ele tinha 1 ano e 8 meses, era uma menina, então eu vi o processo de andar, de fala e tudo mais, foi muito incrível. E na segunda família eu já tinha um menino que já entendia tudo, inclusive fazia birra, aquela coisa toda, mas foi uma experiência incrível. Onde você viveu? Como eu falei, eu morei na capital dos Estados Unidos, Washington DC, que na verdade eu sou apaixonado por aquele lugar e recomendo muito que mesmo que você não vá ser ao pé, mas se tiver uma oportunidade, vá visitar, porque tem muitos museus, enfim, tem uma vida noturna muito legal também, enfim, tem de tudo, inclusive o presidente. É incrível, é muito incrível. Fale 3 coisas que você não gosta das crianças americanas. Ai, que difícil. Uma que é o começo, que até você entender como elas falam, isso é bem complicado, porque elas fazem manha. 2, elas não podem assistir televisão o tempo todo, então não tem como você dar uma escapadinha e deixar eles assistindo televisão o tempo todo, porque as famílias americanas não gostam que deixe as crianças assistindo televisão o tempo todo, então você tem que ficar fazendo atividades, tem que ficar inventando, tem que ficar tipo meio químico de circo, mas também é legal. E o 3 que às vezes eles são bem mimados, mas criança brasileira também né, gente? Então, enfim, vou deixar como 3, eles são bem mimados. Fale 3 coisas que você vai sentir falta, na verdade que eu já sinto falta. Bem, eu sinto falta das facilidades, que mesmo você ganhando pouco nos Estados Unidos, você consegue ter uma vida interessante, como por exemplo, viajar, que é uma coisa que eu gosto muito, comprar roupas baratinhas, mas roupas boas, conhecer pessoas de outros países, porque é incrível, você consegue conhecer ao pé de todo lugar do mundo. Então são coisas que eu sinto bastante falta, de pessoas assim, de diferentes nacionalidades, de possibilidades. Eu sinto bastante falta. Depois, shopping a cada semana ou poupar dinheiro. Muita gente vai pra poupar dinheiro pra voltar com uma grana. O meu objetivo não era esse, na verdade. Meu objetivo era aprender inglês. Então eu fazia shopping quase toda semana. Na verdade eu vim com nada de dinheiro, mas eu vim com muitas malas. E na verdade eu não me arrependo de nada disso não. Era uma vida boa. Foi bem bacana a experiência. Estender, sim ou não? Óbvio que sim. Eu acho que vale muito a pena. Se você não tem nada muito programado depois de 1 ano no Brasil, vale muito a pena estender, porque no primeiro ano é sempre uma fase de adaptação. E no segundo é onde você já conhece tudo, já sabe como se virar, então você consegue aproveitar muito mais. Inclusive porque o seu inglês já vai estar melhor, então você consegue falar muito melhor e as possibilidades de se divertir, de conhecer, enfim, são muito maiores. Lugar favorito para fazer compras? Eu tenho vários. Mas um lugar que eu gostava muito de ir era Target, que é um meio que supermercado, mas tem uma série de coisas, tem até roupa. Eu gostava muito da TJ Maxx, que também é uma coisa meio de departamento, que tem umas coisas bem baratas, tem coisas até de marca. Eu não ligo muito pra marca, mas tinha. H&M, que é H&M, que eu adoro. A Zara, que eu fui apresentado lá, hoje eu compro no Brasil, mas mesmo assim eu acho que a qualidade de fora é muito melhor do que a qualidade do Brasil, e no Brasil é bem carinho. Urban Outfitters, tem um monte. B&H, de eletrônicos, Best Buy, enfim, tem muitas lojas legais, e muitas lojas baratas também. Comparando ao Brasil, óbvio. Na sua opinião, o que mudou como pessoa? Tudo. Foi a minha primeira viagem internacional, foi a minha primeira viagem que eu fiquei tanto tempo fora, longe da minha família. Enfim, eu cresci bastante. Além de aprender inglês, claro, que foi meu objetivo principal, mas a gente amadurece em pouco tempo, porque são muitas responsabilidades. E é claro, você cuidando de você mesmo, no caso, eu cuidando de mim mesma, né? Então, eu acho que o amadurecimento e o inglês são 2 itens bem importantes. Você vai continuar assistindo em televisão, programas americanos pra ajudar o seu inglês. Eu faço isso até hoje, já faz 5 anos que eu voltei, vai fazer 6 na verdade. E eu assisto seriados geralmente sem legenda, isso é ótimo porque ajuda o sotaque. Mas mesmo assim, quando eu vou falar inglês, quando eu encontro alguém, ou quando eu vou falar mesmo pela internet, eu sinto que eu tô um pouco enferrujado. Olha isso, uma sirene ensandecida! Depois que eu fui ao pair, eu já voltei pra Europa 3 vezes.
e fui para os Estados Unidos e sempre fiquei um período um pouco longo. Eu sempre senti que quando eu chego nos lugares é meio que vai pegando no tranco, mas depois esquenta e aí você vai relembrando e o inglês fica tinindo de novo. Mas é sempre importante praticar. Acho que praticar é a grande chave. Conte-nos uma experiência que você teve com seus filhos, no caso as crianças, que você vale a pena compartilhar. Gente, eu tenho muitas histórias que aconteceram com as minhas crianças, muitas. Mas acho que a que mais me marcou foi uma vez que eu tava voltando do centro com uma... Tô gravando? Tá. Eu tava voltando do centro da cidade pra minha casa com a bebê da primeira família e de repente eu tinha um carro muito velho, que era uma truck bem grande. Ela começou a sair uma fumaça assim do lado, na frente assim do carro. E eu no meio do trânsito, buzinando para as pessoas abrirem para atravessar uma avenida, parecia uma nave da Xuxa. Tipo, eu passava, aquela fumaça ia subindo, de modo que eu olhando assim no retrovisor, a minha bebê lá atrás, gritando, porque ela vê aquela confusão, buzina, e eu tentando passar e tudo mais. Eu tirei ela do carro, parei o carro. Liguei pro meu host e falei pra ele, o carro tava pegando fogo. Ele falou, não esquenta, pode esperar aí, ele vai esfriar e depois você consegue ir pra casa. Falei, oi? O carro pegando fogo. Enfim, realmente, eu parei lá e a fumaça abaixou, a gente conseguiu chegar em casa, depois eu não sei o que era, ele levou no mecânico e consertou. Mas eu acho que essa foi uma das histórias mais engraçadas, porque eu fiquei muito tenso no trânsito e tudo mais, mas depois, sempre quando eu conto essa história eu dou risada, porque tem vários detalhes, mas enfim, é basicamente isso, parecia uma nave da Xuxa. Quando abriu o capô, assim, fez um cogumelo gigante. Mas é isso, gente, eu tive ajuda no trânsito, foi bem legal. Como foi lidar com uma cultura diferente? Eu acho que quem se predispõe a ir para um lugar que já é diferente, sabendo que a língua já é diferente, tem que estar aberto também à cultura diferente. Então, eu achei incrível. Eu conheci um lado dos americanos que, talvez na TV, pelos filmes e pelo que as pessoas contassem pra mim ou contavam pra mim, seria a opinião delas e nunca seria realmente a minha opinião. Então, eu acho que viver uma experiência de uma cultura diferente vale muito a pena. Claro que você tem que respeitar essa cultura, assim como eles respeitam a gente também. Acho que isso é muito importante em qualquer lugar do mundo, em qualquer hora da vida, principalmente aqui quando você volta, né? Saber respeitar um ou outro. E o que a sua família pensava disso? Bem, pra minha família era tudo muito novo, mas a minha família achava incrível, principalmente de eu ter coragem de morar num lugar tão longe e, sei lá, poder precisar deles e não poder, sabe, de um dia pra noite estar aqui. Mas eles sempre admiraram esse meu lado aventureiro e toda vez que... Sempre admiraram esse meu lado aventureiro e toda vez que eu viajo assim pro exterior, eu sinto que eles sentem também um pouquinho de orgulho, sabe? Porque pouquíssimas pessoas da minha família inteira, assim, pouquíssimas pessoas já viajaram pro exterior e realmente é uma experiência única que eu gostaria que todo mundo pudesse partilhar. Bem, é isso, eu falei demais, tem muitos minutos rodando. Eu espero que eu tenha contado e partilhado um pouquinho da minha experiência com você, que está aí do outro lado, que vai dar um joinha para ajudar a divulgar o vídeo, que vai se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Pode compartilhar nas redes sociais, gente, também acho interessante. Só acho. Acho interessante e obrigado. Eu espero que você tenha coragem também de seguir os seus sonhos e fazer um intercâmbio, porque é muito amor. É isso, gente. Um beijo. Até mais. Tchau.